Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o ministro da Secretaria da Aviação Civil, Eliseu Padilha, do PMDB. Padilha é o principal auxiliar do vice Michel Temer na articulação política, cargo que os dois já anunciaram que vão deixar. O ministro ajudou a aprovar o ajuste fiscal no Congresso e foi o grande responsável pelo mapa político para acomodar os aliados do governo federal nos milhares de cargos pelo país. Boa noite, ministro. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no A Notícia. O prazer é meu conversar com tanta gente que sistemicamente acompanha esse dinâmico programa. Parabéns e muito obrigado. Obrigada ao senhor. Ministro, até quando o senhor fica na articulação política? Veja, o presidente Michel Temer, em cujo auxílio eu trabalho, o presidente deixou a articulação política, mas como nós tínhamos uma série de temas em andamento, acordos ainda nos estados que não conseguiram fazer de própria mão o acordo, nós estamos ajudando com a nossa mão desenhar os acordos estaduais. Isso é uma questão rápida e aí seguramente eu poderei me dedicar exclusivamente à aviação civil novamente. Nessa parte o senhor se refere aos cargos, né? Aos diversos cargos do terceiro escalão, nos estados. Onde ainda há uma disputa, porque tem uma coisa interessante, né? Nós vamos ter praticamente 50% de renovação na Câmara dos Deputados. Logo, 50% das pessoas que tinham cargo perderam e 50% que nunca tiveram querem cargos. E este processo do que tinha a entregar e do que quer receber é um processo bastante difícil. É delicado, imagino, muito delicado, porque quem deixou de ser deputado, ele sempre fica com status dentro do seu partido, lá na comunidade. A pessoa que exercia determinado cargo já tinha conquistado uma determinada franquia. Então, é um processo que tem que ser conduzido com luvas de pelica para que não haja arranhões na relação. E o senhor, como articulador político habilidoso, experiente, né, ministro, tem que fazer isso tudo com muita calma, muita sabedoria, imagino. Vamos lá. Nesse particular, eu lembro aqui, Martim Fierro, lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, ele é muito citado, porque ele escreveu obras que cuidam de movimentações políticas e as suas razões. E, entre outras afirmações dele, ele diz que el diablo mais sabe por viejo que por diabo. O diabo mais sabe porque é velho do que por diabo. Eu tenho já 20 e poucos anos no Congresso Nacional, conheço bastante as pessoas e os processos e coloquei à disposição da presidente toda essa experiência, junto com o presidente Michel Temer, e nós estamos fazendo uso. Agora, não sempre ficam arestas, vamos deixar isso muito claro, porque o poder não se entrega assim, não. Quem tem quer manter, isso é da natureza humana, aliás, é da natureza do poder. Quem tem poder não entrega, seja poder político, seja poder econômico, não vai entregando assim, não. Tem que haver uma disputazinha. Imagina. Agora, ministro, dizem nos bastidores que a sua sala tinha assim, várias planilhas, vários mapas. É verdade? Como é que é? Conta pra gente essa curiosidade. Nós temos justiça se faça ao pessoal que trabalha historicamente lá na SRI. Eles montaram um programa de acompanhamento das votações. Eu apenas dei a minha sistemática aos dados que existiam. Então, eu tenho na minha mesa relatório semanal, em que eu tenho ali as pessoas que... Eu tenho 3 categorias, vermelho, amarelo e verde. E, claro, verde é o pessoal que vota acima de 70% com o governo. Aí esses têm mais chance de ganhar um carro. Amarelo, não, essa é a disputa local, mas depois nós vamos chegar nisso também. O amarelo entre 50% e 70% e vermelho abaixo de 50%. Claro, toda a oposição está no vermelho. Algumas partes de alguns partidos, alguns parlamentares, inclusive do PMDB, estão no vermelho, que no PMDB nós temos uma parcela pequena que nunca aderiu ao governo. Você preferiu manter a sua posição, que no caso do PMDB sempre foi respeitado, tem uma dissidência. Como tem dissidência hoje no PT também. É verdade. Aliás, pouquíssimos são os partidos, dos 32 sobram dedos em uma mão, daqueles que não têm dissidência interna. Que votam integralmente com o governo, né? Não, que votam ou
inclusive na oposição, tem parlamentares da oposição, de partidos da oposição, que votam, dependendo da matéria, votam com o governo. Então, eu já me ocupei desse trabalho em outros tempos. Cuidei de articulação política na época do presidente Fernando Henrique. O senhor foi ministro dos Transportes também. Lá, a gente falava com os líderes do partido e falava com todo o partido. Depois daquilo, nós temos hoje 32 partidos, 28 com representação no Congresso Nacional, e tivemos, paralelamente a isso também, a degeneração da franquia política em razão do desaparecimento da ideologia. Se fores considerar os 28 partidos e ver a ideologia de cada um deles, tu vais ver que nós temos convivendo com uma salada de fruta no que está escrito e, fundamentalmente, no comportamento em relação ao que está escrito. Então, eu penso que ficou muito mais difícil este processo, eu não vou dizer impossível. Então, da época do governo Fernando Henrique para a época do governo Dilma, o senhor acha que a articulação política ficou muito mais difícil? Muito mais difícil, porque pela proliferação de partidos, pela degeneração da ideologia dentro dos partidos, e terceiro, porque tem um fato novo, uma senhora nova aí, que desequilibrou absolutamente todas as relações, uma senhora chamada internet. Hoje, o conhecimento, especialmente político, não é mais verticalizado, em que tinha o coronel ou o caudilho, que ele ditava e a população toda ouvia. Hoje todo mundo tem acesso. Antes do caudilho saber, antes do coronel saber, o cidadão comum sabe. Ou então nós temos hoje a informação horizontalizada. Todo mundo sabe tudo. Agora, e aí, os políticos tradicionais ainda não se deram conta e acaba ficando uma falta de representação. Uma forma direta de pressão. A meu juízo, será a volta da ideologia. Quer dizer, os partidos terão que, de novo, ter cara, impressão digital, e os políticos terão que ter esta cara e esta impressão digital correspondente por seus atos e não pelo seu discurso. Porque discurso é uma coisa muito fácil. A gente falar, o político ou qualquer pessoa falar... Tem que ter ação. O problema é a ação. A palavra impressiona, o exemplo arrasta. Por falar em ação, em atitude, no final da semana passada, a presidente Dilma Rousseff convidou o vice Michel Temer para um almoço e perguntou se ele aceitava voltar para a articulação política. Ele disse que não, que preferia ficar na macropolítica, que não queria voltar ao varejo, ao dia a dia. Por que essa decisão? O senhor acha que o Temer ficou contrariado com algumas atitudes, ficou chateado com a presidente Dilma? Primeiro, conversa de presidente e vice-presidente, só eles é que podem dizer se houve ou não houve. Mas os senhores são muito próximos, o senhor e o Michel Temer. Apenas eu quero aqui reiterar, o presidente Michel Temer já entregou a articulação política há mais de 15 dias. Nós estamos tratando agora, eu pessoalmente trato de repassar as informações que eu tenho para aquelas pessoas que vão permanecer trabalhando, mesmo que sejam funcionários, aliás, muito qualificados. Quero aqui aproveitar para fazer justiça ao corpo de funcionários que tem lá na SRI. As pessoas que trabalham lá historicamente, eles não mudou o chefe, mudou ele. Não, eles estão ali para servir a população. Agora, ministro, desde que o vice Michel Temer anunciou que sairia do varejo, do dia a dia da articulação política, ficaria somente na macropolítica, a presidente Dilma negociou a volta da CPMF sem avisar o vice, também negociou o envio do orçamento ao Congresso com rumo de 30 bilhões de reais sem a presença do vice Michel Temer no fim de semana. Quer dizer, tomou uma série de atitudes, se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado, também sem a presença do vice Michel Temer. Excluí-lo dessas grandes articulações políticas é um erro estratégico da presidente? Bem, vamos lá. Quando o presidente Michel Temer disse que ele estava deixando a articulação política, ele fez uma ressalva. Pretendo, no entanto, continuar auxiliando a presidenta, o governo, especialmente aos brasileiros, na chamada macropolítica. Estes temas, a meu juízo, são temas da macropolítica. Então ele deveria ter sido chamado. Ele havia se colocado à disposição já antes, quando ele deixou a articulação política. Eu penso que ele poderia ter contribuído bastante pela experiência que tem, 3 vezes presidente da Câmara, jurista renomado, tem uma vida pública ilibada,
tem uma experiência por muitos cargos, ele seguramente sempre terá muito a contribuir. Se ele tivesse sido chamado, por exemplo, a CPMF, teria mais chance de sobreviver ou de ter sido apresentado de outra forma à sociedade, ao Congresso? Eu não sei, eu sei que ele possivelmente iria externar a opinião que ele acabou externando depois. De que não era o momento. De que talvez ele devesse se avaliar melhor e tal. Mas essas decisões de governo são tomadas por maioria. Às vezes tem um ou dois membros da reunião e tem a maioria da outra posição. Poderia ele ter expressado isso e mesmo assim ter ido adiante a ideia. Eu acho que ele, Michel Temer, repito, sempre terá muito a contribuir. E a presidenta Dilma, diga-se de passagem, em todas as oportunidades que eu estive com ela, ela fez questão de ressalvar este particular e ressaltar a atuação do presidente Michel Temer. A relação entre os dois, em que pesem, eu acho que às vezes pessoas com os mais variados interesses acabam tentando colocar algum tipo de dissonância entre o presidente e a vice-presidente. Os dois têm respeito pessoal muito grande um pelo outro, os dois têm consciência da sua responsabilidade institucional. O presidente Michel Temer é presidente do maior partido do Brasil e ele sabe do peso da responsabilidade dele, portanto, ele tem dito com frequência que ele é governo, portanto, essa história dele deixar ou não deixar o governo, ele é governo, ele é o vice-presidente da República. Ele tem dito sempre que o compromisso maior dele e do partido que ele preside é com o povo brasileiro, com a nação brasileira. E isso faz com que não se tenha nenhuma ação assodada. Sempre ele é muito reflexivo nas ações dele. Então, por isso mesmo, nesse sentido da CPMF, por exemplo, o Planalto não pode ter agido com descortesia, ou pelo menos com inabilidade ou falta de inteligência política ao não incluir o vice? Veja, eu sou membro do governo, participo do Conselho Político, e, por óbvio, esse é o tipo de julgamento que eu não tenho condições de aqui proferir. Mas eu não posso deixar de dizer que o presidente Michel Temer, é uma pessoa que, pela sua formação, pela sua experiência, ele sempre será um grande contribuinte para o debate político nacional. É a vida dele. Ele fez a vida dele, sim, e, diga-se de passagem, com um grande sucesso. Ninguém é presidente daquela Câmara dos Deputados 3 vezes se não tiver lá dentro muita habilidade e muita respeitabilidade. Qual o senhor acha que foi o grande fato que fez com que o vice-presidente Michel Temer deixasse a articulação política ou que fez com que ele fosse mal visto no Planalto, no governo? Bom, primeiro, eu não acho que ele tenha sido mal visto, ou seja, mal interpretado. Mal visto no governo. Eu não concordo, acho que não. Acho que a presidenta tem por ele um grande respeito, vejo todos os ministros tratarem ele com respeito, então não vejo, ele não é mal visto. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que teve um determinado momento que o presidente Michel Temer deu uma entrevista em que ele combinou com a presidenta a entrevista, eu repeti mais uma vez, ele combinou com a presidenta a entrevista e falou em que pinçaram uma palavra de um contexto que alguém teria que ter condições de liderar este processo político. Reunificar. No sistema presidencialista, na cabeça do Michel e na minha, ele jurista, eu advogado, trabalho com direito constitucional, ele constitucionalista, no presidencialismo brasileiro, esse alguém está definido claramente, é o presidente da República. Não há nenhuma dúvida disso. E na cabeça dele, ele como jurista, ele como alguém que é professor de direito constitucional, ele deixou o seu conhecimento técnico falar o alguém. Pessoas, não vem o caso aqui nós irmos à procura de quem, mas pessoas que fazem parte da estrutura de poder hoje, entenderam que talvez o presidente Michel, esse alguém pudesse, ele está dizendo que foi um engano terrível, porque ele, repito, a partir do conhecimento técnico, a partir do conhecimento político que ele tem,
O alguém é o presidente da República, no presidencialismo brasileiro, que é um presidencialismo bastante ortodoxo, e não hoje, da história do Brasil, quando nós saímos da República, quando ingressamos na República vindo do Império, o nosso presidente da República foi bem imperador. Mas, ministro, o senhor acha que a presidente Dilma pode ter sido influenciada por essa visão do entorno, por essa visão de pessoas próximas a ela que interpretaram mal a fala do vice Michel Temer? Mas não houve nenhuma manifestação da presidenta. Isso, Michel, eu, todos nós todos, o Brasil sabe. Mas o próprio Temer se sentiu houve, mal, aí né? é que está. Então, criou-se um clima... Um mal-estar. De que o Michel poderia estar pensando em que o alguém não fosse a presidente, e aí criou mal-estar. E o Michel, por essa estrutura que eu falei, a estrutura dele ética, ele é uma pessoa que não consegue conviver com desconfiança, e ele diz, diante da desconfiança, eu, pessoalmente, não tenho condições de prosseguir, ponto. Não. É uma questão que foi de foro íntimo do Michel. Fora um político de outro padrão, faria de conta que não ouviria e iria tocando passaria o processo. Batido. Mas ele não. E aí está exatamente o valor dele. O senhor acha que isso desgastou, ou pelo menos a relação dos dois, de Temer e Dilma, ou distanciou os dois? Eu acho que, pelas circunstâncias como ele estava... O distanciamento é óbvio que ele, na hora que ele sai da articulação, ele deixa aquele contato diário, do né? dia a dia, da hora a hora, deixa e fica mais guardado para a chamada macropolítica. Então, as pessoas que criaram este fantasma não se deram conta que não era o Michel que estava sendo prejudicado com isso. Era, naturalmente, todo o processo de articulação e todo o processo de participação mais efetiva dele, porque ele tem muito a contribuir, ele é realmente uma pessoa muito preparada. Quem são essas pessoas que o senhor acha que interpretaram mal a fala do vice? Não sei, elas nunca aparecem. A gente vê a notinha, a gente vê matéria em off, a gente vê e não vê as pessoas. O senhor acha que o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, que é muito próximo ao presidente Dilma, pode ter entendido mal? Não sei, eu não posso. Acho que não, porque o Mercadante tem sido sempre muito colaborativo com o Michel, quando ele é chamado, ou quando nas reuniões em que nós participamos conjuntamente, ele sempre foi muito colaborativo. Nunca vi dele um gesto objetivo nesse sentido. Participando assim, não. Nesse processo, a decisão do Michel foi uma questão de foro íntimo dele, Michel. Ele não convive, isso em nenhum lugar. Lá no partido, ele não convive, lá na presidência da Câmara, ele não convivia, na liderança. Nós somos parceiros, eu e Michel, desde quando ele foi líder do E ele não do se arrepende PMDB. dessa declaração, porque o senhor acha que não pode haver uma margem para dúvida quando o senhor fala que uma pessoa naturalmente que lideraria esse processo, reunificaria o país, seria a presidente, mas uma presidente com uma impopularidade histórica de 71% de rejeição, quer dizer, não abre margem. Ele não para se essa dúvida. arrepende porque ele combinou com a presidenta e a presidenta tem ressaltado isso. Então, ele não tem arrependimento disso. Nas nossas conversas íntimas, claro, ele, com a responsabilidade que tem, ele questiona a gente, como é que você interpretou alguém? Como é que você interpreta alguém? Para mim, eu tenho a mesma... Claro, ele num patamar mais elevado que eu, mas eu tenho a mesma formação dele. Eu conheço direito constitucional, não sou constitucionalista, conheço direito constitucional, trabalho com direito constitucional, conheço a história do Brasil, o presidencialismo brasileiro. Mas então ele mesmo ficou na dúvida? Não, ele não ficou de dúvida. Que a fala porque ele pudesse ter sido mal interpretada. Ele havia combinado, depois que surgiram as especulações, aí ele perguntou se isso se prestava a esse tipo de interpretação. Eu, da minha parte, não, porque eu conheço ele. Agora, vamos admitir que alguém que queira, se já há um resquício de disputa de poder, isso é íncito à estrutura de poder, à disputa. Claro, quem está mirando esse espaço de poder começa a ver fantasmas, né? E aí dá a tradução que quiser. Eu, pessoalmente, sei o que o presidente Michel Temer falou, sei que ele combinou com a presidente Dilma, ela faz questão de ressaltar isso, vamos dizer a bem da verdade, foi uma relação respeitosa, porque ele antes de fazer a declaração combinou, e depois os intérpretes, aí isso é impossível a gente controlar, não há controle.
Ministro, nesses meses que vocês dois ficaram à frente da articulação política, quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram? Houve falta de autonomia ou de autoridade para fazer a distribuição de cargos e verbas ou para levar as emendas a cabo? Vamos lá. Essas coisas não aconteciam. Se fosse muito fácil, não precisava ninguém lá, né? E se não fosse algo muito complexo, não se buscariam pessoas que têm experiência nesse processo, né? Mas vocês esbarraram em dificuldades no Ministério da Fazenda, no Ministério da Casa Civil? As dificuldades são íncitas à burocracia, entende? Eu até brinquei com o Levi, a quem respeito tanto e admiro, até brinquei com o Levi um dia numa conversa, em que eu, muito afoito para dar solução aos parlamentares novos, que iam fazer uma rebelião às 6 horas da tarde, e eu fui para a conversa com o ministro Levi. Disse, não, eu acho que sim, nós vamos resolver, mas quem sabe a gente vê isso lá pelo fim de setembro, começa. Levi, o teu tempo, Levi, é o tempo do resultado primário, que é a gente pode chegar isso até o fim do ano. O meu é até o fim da tarde agora, porque senão vai ter a rebelião. Mas houve essa rusga entre vocês, né? Não. Mas, por exemplo, o senhor prometeu o empenho de a liberação de 500 milhões de eu reais não. em Quem emendas. Prometeu foi o presidente, foi o ministro Levi. Eu e Mercadante. Mas aí depois ele barrou, não, ele voltou atrás. Ele não. A equipe dele estava encontrando dificuldades na formulação. É uma questão técnica da lei que está em vigor, alterações que eram necessárias, decretos que teriam que se fazer e tal. Então, a equipe dele encontrou dificuldades. E eu, graças a Deus, com muita experiência que já tenho, já fui autorizador de despesas durante muitos anos e, circunstancialmente, até fui professor de contabilidade pública. Então, eu conheço um pouco, eu conheço um pouco desse mecanismo. E aí, então, depois de muito debate, a gente acabou resolvendo sem nenhum problema. O Levi nunca mudou de opinião, diga-se bem da verdade. O Levi disse sim, apenas teríamos que formatar. E essa formatação é que o tempo da formatação, às vezes, um traquejo político, uma experiência não é política. O tempo do deputado que está às 14 horas, me avisaram de manhã no café da manhã, olha, hoje, às 18 horas, nós temos uma reunião para uma rebelião que não se vota mais nada. Ah, tudo bem, me dê um tempo que eu vou. Me dê algumas horas. E aí, conversando com o ministro Mercadante, o ministro Mercadante, que foi ele que ligou para o Levi devolveu o telefonema para ele, confirmando que poderíamos liberar o valor. Eu fui para a reunião dizendo isso. Quer dizer, a gente, primeiro na reunião dos líderes, depois na reunião dos novos, dizendo, olha, não, nós estamos conseguindo uma liberação, assim. Conseguimos a formatação para os novos. Resumo, a máquina burocrática do Estado, por todas as circunstâncias, ela não é como na minha casa ou na tua, que a gente toma a decisão e está tomada. Não, tem que ter todo o formalismo, porque tem muita responsabilidade. E vamos, aqui eu também, como gestor público há tantos anos, tenho que tomar cuidado, porque depois que o sujeito sai da administração, eu conheço prefeitos que deixaram a administração e tem 20 ou 30 processos de improbidade contra eles, por detalhe como esse, da forma. Não, pelo detalhe da forma. Então, a preocupação da burocracia do ministro Levi foi correta. Legítima. Apenas que a gente tinha que ter, talvez, antes, o tempo político, né, o tempo político. Agora que vocês dois vão sair, e o vice Michel Temer, quem vai ficar encarregado da articulação política? Tem alguém em vista? O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Mercadante, o Gilles Azevedo? Quem poderia assumir esse cargo, essa função? Veja, outra lição que eu aprendi assim que cheguei em Brasília há décadas. Quem nomeia e demite ministro é o presidente da República. Portanto, a presidente deve estar olhando. Eu pessoalmente, eu vou aqui, ela vai me perdoar aqui pela inconfidência, eu, pessoalmente, penso que a Secretaria de Relações Institucionais ela perde muito do significado depois que nós temos as emendas impositivas, portanto, é uma execução orçamentária, pode ir perfeitamente para o Ministério do Planejamento, tem que executar 1/12 por mês de todas elas, quer dizer, não tem mais discricionariedade, não dá para escolher, não dá para chamar porque tem votação, porque não tem votação. É obrigatório e para o governo e para a oposição. Eu penso que pode ficar um núcleo que vai fazer a chamada relação com o parlamento.
E ainda tem um outro núcleo que não ganha tanto holofote, mas muito importante, que são as chamadas, o núcleo das chamadas relações institucionais, que cuidam dos municípios e dos estados. Se o senhor fosse convidado, por exemplo, para comandar esse núcleo político, como o senhor diz, o senhor aceitaria? Porque o seu nome é sempre um dos cotados, é sempre um dos lembrados. Não, eu me sinto muito honrado com a lembrança, mas eu não tenho hoje, por tudo que eu conheço do processo, e até porque eu tenho uma vedação de caráter familiar para essa função, porque essa é uma função que exige muita dedicação, exige mais do que 24 horas por dia. Mas com esta mudança, aí vai também não penso que não será necessário que se busque alguém que vá fazer todo esse. Não tem mais as emendas, não tem mais os cargos, então vai ser um processo mais técnico. O senhor descarta, então? O senhor quer se afastar? Não, eu, pessoalmente, se a presidente me honrar, continuar me honrando com a confiança, eu vou continuar à frente da Secretaria da Aviação Civil. Com esse anúncio de reforma administrativa, né, a presidente já disse que pelo menos 10 ministérios devem ser cortados. O senhor até me contava aqui que o Ministério do Planejamento também já fala, tem na possibilidade de 15 pastas cortadas. A Secretaria da Aviação Civil, em um desses arranjos, desses mapas que circulam, é que a Secretaria de Aviação Civil poderia haver uma fusão ao Ministério dos Transportes, o Ministério dos Portos também ser fundido ali com o Ministério dos Transportes, e o senhor seria um dos cotados para assumir esse grande Ministério dos Transportes. O que o senhor acha desse desenho? Faz sentido ou a Secretaria de Aviação Civil tem que manter o status de ministério? Eu acho que, em primeiro lugar, vamos assim, qual é o grande case de sucesso na administração da presidente Dilma? É exatamente a aviação civil. Até há uma brincadeira interna nossa, que nós perdemos a Copa no futebol e ganhamos a Copa nos aeroportos e na aviação civil. Foi um show, todo mundo ficou muito impressionado e é um case. Nós temos, se me permitires depois, nós vamos mostrar, sim, números que são importantíssimos nisso. É um case. Então, se é case, se é algo que está com sucesso muito acima da média das demais áreas, sem nenhum demérito, é que houve um avanço muito grande neste setor em decorrência de vários fatores. Mas então, talvez não seria bom colocar esta área que está com tanto sucesso dentro de um grande ministério. O senhor acha, então, que deve manter, tem tamanho, tem estatura para manter um ministério, uma pasta? Eu acho que lá no Ministério dos Transportes haverá uma tendência a que, vamos lá, como se dividem os modais no Brasil? Cerca de 63%, 65% rodoviário, coisa de 20% no ferroviário, alguma coisa hidroviária, 3%, 5%, e então nós vamos encontrar o modal, o aeroviário, muito pequeno dentro desse conjunto. Aí tenderia a ser engolido pelo resto. As circunstâncias mostram que há uma tendência a que quem tenha o maior volume se sobreponha. Então, eu, pessoalmente, pela experiência, se eu não tivesse passado pela experiência que estou passando hoje como ministro da Aviação Civil, seguramente eu pensaria em unificar tudo nos transportes. Aliás, eu, quando ministro dos Transportes, eu cheguei a pensar numa agência reguladora única para toda a área dos transportes. Tinha o desenho disso, mas passado. Nós estamos vivendo hoje uma realidade nova, os aeroportos são um grande sucesso. Então, o senhor defende uma pasta, que a pasta que eu não digo que o Ministério seja ficar mantido, de aviação sozinha, civil. mas ela não pode ir para um conjunto onde a sua importância vá para a importância do modal. Modal rodoviário, 65%, modal ferroviário, a coisa de 20%, e hidroviário e aeroviário, o resto aí, que é muito pequeno, né? Então, eu acho que para preservar esse sucesso que tem se alcançado na aviação civil e na operação aeroportuária, e pelo muito que a gente tem a crescer, é uma projeção de crescer mais 20 anos, no mínimo 7% na aviação civil, vale dizer, na operação aeroportuária. Então, eu acho que talvez mereça ser considerado, eu não digo que continue sozinho, mas que não... Mas continuaria com o quê, por exemplo? Aí é com questão para presidente. Eu acho que é questão para presidente. Dá para pegar a infraestrutura e fazer uma divisão em que se preserve o
mandar rodoviário com toda a importância que tem, ferroviário, mas que não perca a importância, essa é a minha preocupação, Entendi. não perca a importância, este grande sucesso, o case que a gente está alcançando, e a relação que se estabelece é sempre a relação internacional. Por quê? Porque ele, inclusive, cuida dos passageiros internacionais. Agora, ministro, quando a presidente Dilma fala em reforma administrativa e fala em cortar 10 ministérios, o seu partido, o PMDB, tem 7 pastas. Hoje, entre essas 7 pastas, 4, por exemplo, estão entre as cotadas para perder o status de ministério. O PMDB não perderia espaço no governo? Como é que ficaria essa divisão? Isso não agravaria a relação com o Planalto? Não. Eu estava na reunião quando a presidente falou sobre isso. Mais uma vez, vamos fazer justiça à presidente. O que ela disse? Ela disse, isso aqui é o início de uma conversa, não tem nada ainda definido, e nós vamos compor antes também, politicamente, para que o peso dos partidos da base fique representado na composição do novo ministério. Então, significa que o PT teria que perder pastas também? A palavra da presidente é de que o peso da base tem que estar representado no ministério. Como ela vai fazer? Quem faz é o presidente da República. Mas... Então, a pergunta é, o PMDB vai perder? Seguramente não. Talvez até aumente de importância. Porque essa importância não vai se medir pelo número de ministérios. Vai se medir pela importância do ministério. Aquilo que o ministério faz em termos de políticas públicas, aquilo que o ministério faz em termos de atuação com a cidadania para poder dar resposta à cidadania. Aí é que se mede o tamanho. Ah, não, mas então tinha 7 e passou para 3. Só que com os 7 que tinha um orçamento de 3 bilhões. Nas 3 que tem agora, tem um orçamento de 50 bilhões. Cresceu ou diminuiu? Cresceu muito, 10 vezes mais. Bom, mas o número de ministros, mas isso é secundário. O importante é quanto a ação do partido possa chegar no cidadão. Porque Quer dizer, se aumenta o orçamento, a importância, naturalmente, o partido ganha mais poder. Claro, tem ministérios que têm orçamento grande e que têm grande atuação junto à população. Por óbvio, os partidos que têm maior participação na base de sustentação do governo, eu compreendo que o partido... O senhor acha que o PMDB está subrepresentado hoje, dada a importância que tem para a governabilidade? O partido da presidenta, eu entendo que deve ter uma proporção um pouco maior do que essa proporção relativa dos números, porque ela é o partido dela, natural. Tem os próprios ministros que são da própria presidente, tudo isso a gente compreende. Apenas que os demais partidos, no caso do PMDB, que também está na chapa majoritária, que tem o vice-presidente da República, e as palavras são dela, ela quer construir a equação política para manter a correlação de forças que existe. Portanto, não haverá prejuízo de ninguém. Se diminuir o número... Vamos admitir que vigore a tese que vi, ainda não é oficial, eu li, de que o Ministério do Planejamento havia feito a sugestão de diminuir mais ainda. Não haverá perda, nem com 10 ou com 15 ou com 20 de redução, não tem perda na medida que tem gente que vai perder o cargo, né? Quer dizer, tem gente que vai ficar insatisfeita. É a mesma lógica que o senhor falou da distribuição de cargos e verbas. Certamente, né? Ninguém quer perder poder. Esta aflição já existe hoje. Isso eu posso garantir, porque eu sei, eu sou ministro, conheço a minha casa. Foi um erro fazer esse anúncio sem o desenho político ainda? Aí vai ficar aquele mês inteiro justamente dessa disputa, desse sofrimento entre os partidos. Vamos para o raciocínio inverso. Quando foi lançado a CPMF sem discutir, foi erro. Agora que se abre a discussão para depois mostrar erro, como é que é? Se corre, o bicho pega, se não corre, o bicho come. Então, dessa vez não foi erro. O senhor acha que a presidente... Eu acho que tinha que abrir a discussão, talvez dentro de cada ministério, como está acontecendo. Eu acho que eu não reputo o erro da presidente disso, não. Esse é um tema, e diga-se mais também. Uma coisa é a máquina pública, outra coisa é a sociedade. A sociedade estava esperando uma manifestação nesse sentido. E acho que a palavra da presidenta foi muito mais para a sociedade do que internamente para o governo. O governo, todo mundo que é servidor público, tem a sua estabilidade garantida. Quem tem cargo de confiança, sabe que cargo de confiança, se o Estado diminui de tamanho, vai diminuir. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre a aviação civil, porque apesar dessa entrevista ser longa, o nosso tempo está ficando mais curto. O governo já disse que pretende vender fatias de participação da Infraero nos aeroportos. Hoje tem 49%, né? Não tem maioria, mas tem 49% nesses aeroportos concedidos à iniciativa privada, né? Pode vender 10% da participação nos aeroportos de Guarulhos, Brasília, Confins, Galeão,
aviação, Viracopos. Esse modelo já está definido? A presidente já aprovou? Não. Nós estamos tratando desse assunto. Nós, a Secretaria da Aviação Civil, há um grupo da chamada área econômica que também estuda. Nós, por enquanto, ainda temos umas ideias que não são totalmente coincidentes, mas o certo é que nós vamos reestruturar a Infraero. Isso que é mais importante. Porque a Infraero, ela não pode ser vista como operadora dos aeroportos das capitais. A Infraero é a garantia de todo o sistema aeroportuário brasileiro. Isso é muito importante. Mas não lá em São Miguel da Cachoeira, lá na divisa do Brasil com a Colômbia, ali tem um aeroporto regional que tem que ser operado e nesta conjugação de ideias, eu não posso ficar apenas refém da ideia de que eu tenho que vender participações que possam ou não ser vantajosas nesse momento. Eu tenho que ver se essas participações, o valor o dinheiro dessa participação vai ser conduzido no interesse do sistema como um todo. E essa é a discussão que eu quero travar dentro do governo. Porque não se trata de eu resolver um problema de caixa. Nós estamos, sim, então, com o orçamento deficitário. Hoje, né? 450 milhões mas não de na reais aviação civil. Aviação civil. Não, da Infraero, sim, mas eu faço questão de registrar isso aqui. O Fundo Nacional da Aviação Civil fecha esse ano com cerca de 4 bilhões, vou repetir mais uma vez, 4 bilhões de saldo positivo. Portanto, não é o problema da aviação civil, não. A aviação civil, no Fundo Nacional da Aviação Civil, cujo recurso só pode ser utilizado para investimento na aviação civil, ele é altamente superavitário. Então, mas vai ter corte nesse fundo? Vai ser usado para o superávit? Sim. Aí, então, claro que como ele vai para o caixa único, para o efeito dos resultados primários, evidentemente que ele se submete também ao momento de crise. Uma economia. Agora, claro. O setor cresceu mais do que 10% nos últimos 11 anos. Isso é crescimento da China. Isso também é um efeito do crescimento da economia, do poder aquisitivo da população, do consumidor. Nenhum outro setor no Brasil que eu conheça cresceu nessa proporção durante tanto tempo. Tem um ano que cresceu 20%, outro 12%, outro 2%, outro menos 3%. Esse não. Ele é um crescimento retilíneo. Tem que se criar uma fórmula que a gente preserve esse sucesso. E o programa de aeroportos regionais da Presidente, 270 aeroportos em todo o Brasil, tem que ser mantido. Nós temos que ter condições de manter esse programa. Porque ele é que integra o Brasil. É um sistema de retroalimentação desses aeroportos das capitais. Ministro, o senhor acha que, por exemplo, um desenho, o senhor já refutou a tese de que seria uma boa solução integrar o Ministério da Aviação Civil ao Ministério dos Transportes, que foi um dos desenhos aventados, né? Seria uma boa solução, por exemplo, então, unificar a aviação civil com portos, com o Ministério dos Portos? Bom, primeiro, eu não tenho dois autoridade. Do PMDB, né? Eu não tenho autoridade para refutar o que for a concepção do planejamento da presidente. Essa é uma questão que pertence a ela. Não, eu, pessoalmente, acho sua. que um case de sucesso, como está sendo a aviação civil, a operação aeroportuária e todo o projeto que tem que ser preservado, tem que ter autonomia. E essa autonomia ela acaba sendo comprometida se vai para dentro de um ministério muito grande em que a aviação civil passa a ser algo muito pequeno. Mas também tem fórmula até para preservar aí dentro. O desenho que ouvi agora, aviação civil e portos, já é um desenho que preserva dois setores importantes e com grande desenvolvimento. Portos também está nesse momento vivendo um momento de abertura de novas áreas, de ter terminais passarem ao uso privado de forma direta, que é uma inovação muito grande e que tem dado sinais de grande sucesso. Me parece que são áreas que não teriam entre si essa competição que pudesse uma abafar a outra. Eu não sei, talvez agregando alguma coisa a mais, que hoje esteja ainda, que é desta área. Como o que, por exemplo? Sim, aí é uma questão que vai caber mais à presidente e ao planejamento. Mas portos e aviação civil seria um bom desenho. Acho que a infraestrutura poderia... O que nós temos na infraestrutura, né? Comunicações, que está bem com o seu ministério, Minas e Energia, que pegamos toda a área de energia, e depois o resto é transportes. No transportes, talvez, coubessem 2 ministérios. Entende? Aí, um de transportes e outro de aviação civil e portos. Os 2 transportes, mas um transportes para uma determinada área e outro transportes para outra. Assim, me ocorre agora, assim, rapidamente, transportes que fosse cuidar da questão do sistema rodoviário e do ferroviário, chamado transporte terrestre,
e outro transporte que cuida do ar e da água. Pronto, já ficaria duas fórmulas em que... Mas, repito mais uma vez, isso aqui é uma opinião de quem não está trabalhando nesse processo. A opinião de que eu fui Essa decisão cabe à presidência, eu fui ministro do Transporte 6 anos, 5 anos, e eu sou ministro da Aviação Civil. Conheço bastante dos dois, por força das circunstâncias, e sei da vontade da presidente, que é menos reduzir número de ministério e mais de reduzir custos. A presidenta chegou, e isso é bom que o nosso telespectador saiba, ela quando expôs isso, ela diz, olha, meu objetivo é reduzir custos. Eu quero, por exemplo, deu um exemplo extremado, depois das 20 horas não há mais luz acesa na esplanada dos ministérios, a não ser aqueles que, excepcionalmente, o ministro fica até mais tarde, até brincou com o Levi, que ficava até altas Ele é conhecido, horas, né, por ficar até a madrugada. Mas onde o ministro se foi, apagar todas as luzes. Foi um exemplo que ela procurou dar no momento quanto ao espírito que ela quer impor a essa reforma. Ela quer, na verdade, fazer economia. Falando rapidamente, até porque o senhor tocou num assunto importante do ministro Levi, semana passada falou-se muito no desgaste do Levi, a presidente Dilma fez uma defesa enfática pública do ministro, disse que ele não está desgastado, que ele não está isolado. Qual é a sua avaliação? É um erro tentar isolar o Levi ou tentar alijá-lo das principais decisões? Eu acho que é um erro que pode ser esse erro imperdoável diante da sociedade se os partidos da base, seja qual for o partido da base do governo, se contrapuserem ao ministro Levi. O ministro Levi, ele representa para a presidenta e para o Brasil o que é a nossa fazenda, o que é a certeza para que os investidores externos possam vir trabalhar aqui dentro do Brasil. Os fundos de investimento, as agências avaliadoras de risco, todas estão com olho no ministro Levi. Então, sem o Levi... prestigiar o Levi é muito importante para todos nós, para o governo e para os brasileiros. Ele é competente, não há dúvida quanto à competência dele, na minha opinião, ele deve ser prestigiado. Ministro, o senhor acha que o Levi ficou desapontado pelo ajuste fiscal não ter sido aprovado da maneira como ele enviou ao Congresso, da maneira que ele gostaria? Desapontado não. O Levi é um homem experimentado, tem experiência internacional, ele conhece, deve saber que nem sempre tudo aquilo que a gente busca, quando se trata do processo legislativo que depende de terceiros, e não só da gente, que o resultado não seja totalmente o esperado. Porque, claro, que ele não ficou contente, eu tenho certeza. Por quê? Porque se ele conseguisse ter aprovado o ajuste como ele propôs, em tese, ele resolveria o problema do déficit. Só que o ajuste não foi aprovado como ele tinha sido proposto. Ele, como eu, como o nosso telespectador, como nós dois aqui, fica sempre com aquele sentimento, mas podia ter saído melhor. Ponto. Eu acho que não mais a impressão que fica, não, os fatos mostram isso, que há uma ala no Planalto que é contra algumas das decisões, algumas das posições do ministro Levi. E essa ala tem vencido com mais frequência, né? Ele foi derrotado em algumas questões, por exemplo, apresentar o orçamento com um rombo de 30 bilhões, ele era contra, ele era a favor de fazer cortes maiores, apresentar um superávit primário maior para esse ano, e ele foi obrigado a reduzir isso, quer dizer, ele foi vencido em algumas questões que eram caras a ele, né? Veja, a chamada equipe econômica, ela é multifacetada, né? Tem muitos atores nesse processo. E ali, a vontade majoritária é aquela que acaba indo para os projetos. Mas deveria haver uma linha mais clara, aí, apontando para o futuro mais certo para o mercado, para os investidores? Este é um assunto que eu, pessoalmente, penso que, na medida que a presidente busca uma pessoa com alta experiência e reconhecimento do mercado, a base do governo tinha que dar um crédito, deve dar um crédito a ele. Os partidos da base são os que menos deveriam ou poderiam criar óbice. A oposição é natural. A oposição tem que fazer oposição. Isso é do jogo da oposição. O senhor está dizendo que o governo e a presidente Dilma deveriam ouvir mais o Levi? Eu acho que nós todos da base do governo, eu não excluo ninguém, eu acho que a gente tinha que ter mais conseguirmos dar mais crédito à equipe que hoje o ministro Levi comanda na Fazenda, porque tem um papel muito importante. O ministro Nelson Barbosa tem um papel muito importante, a equipe do planejamento. A sintonia nesta chamada equipe econômica é que é fundamental para nos dar
na visão externa e até na visão do mercado interno, a nos dar a tranquilidade. Mas nessa combinação em que o Ministério do Planejamento tem tido preponderância nas decisões, nas posições, o senhor acha que o Ministério da Fazenda deveria haver um equilíbrio maior? O Ministério da Fazenda deveria se sobrepor? Eu acho que o mercado olha muito para aquilo que nós temos de resultados que sejam estimuladores da economia. Eu sempre digo que nós temos que primeiro resolver a questão política, e a questão política passa também sobre a concepção política do que levar à sociedade. Na hora que nós resolvemos, porque hoje nós temos um círculo vicioso, nós não temos a estabilidade política desejada, logo cria instabilidade econômica. Com maior instabilidade econômica, a instabilidade política aumenta. Aumentando a instabilidade, e assim é um círculo vicioso, vicioso. Nós temos que inverter para um círculo virtuoso. Nós temos que resolver a questão política de forma clara, nós não temos não podemos dar ao mercado a ideia de que nós não temos certeza nas coisas que nós estamos fazendo. O pior da crise política já passou, na sua opinião? Veja, nós estamos vivendo um momento difícil, essa questão do orçamento eu reputo como uma questão dificílima, tenho confiança no parlamento, nos deputados, senadores, sei que todos farão o melhor possível para tentar contribuir, mas por enquanto a gente não está vendo a luz no fim do túnel, né? Então não é possível dizer que o pior já passou? Não posso, eu não posso, sinceramente, não posso dizer. Eu gostaria que já tivesse passado, mas essa discussão agora, dentro de um orçamento que foi deficitário, se presta muito à exploração política. É claro, oposição tem que fazer oposição, repito mais uma vez, mas segmentos dos próprios partidos da base também acabam ecoando muitas das vozes que se vê na oposição. Então, eu não sei. Essa ala rebelde do PMDB tem ganhado espaço no partido? O PMDB, desde o começo, ele teve a representação de vários estados que não quis participar do governo, não indicou cargo, não tinha participação no governo. Então, a gente compreende que eles queiram a independência do partido. É o que se compreende dentro de um partido. Agora, o espaço é mais ou menos o mesmo desde o começo até agora. Nós tivemos... Mas ganhou o Ministério, aumentou o número de Em razão de circunstâncias momentâneas, aumenta alguns descontentes. Superadas essas circunstâncias, volta àquela minoria. Dentro do PMDB é minoria. Hoje é minoria aqueles que estão... O senhor acha que não há chance de rompimento, de ruptura com o governo hoje do PMDB? Porque tem um congresso marcado para novembro, que pode ser antecipado. Vamos lá. O presidente Michel Temer é o governo. Ele é vice-presidente da República. Então, esse rompimento, isso é algo que eu vou criar a hipótese não de rompimento, mas de afastamento. O PMDB, quando começar a trabalhar a sua candidatura própria à presidência da República, que vai ter, o PMDB terá que, olhando os olhos da presidenta, agendar com ela um processo de desembarque, se a participação do PMDB puder ser tida como nefasta, prejudicial. Mas aí a gente está falando também de 2018. Mas e agora, com a saída do senhor e do vice Michel Temer, da articulação política do varejo do dia a dia? Nada. Mas existe um afastamento não. constante ou gradual ou gradativo do PMDB, do governo? O presidente Michel Temer é vice-presidente da República. Ele é vice-presidente até 2018. Agora, ministro, foi ao ar uma série de inserções comerciais na TV, dizendo na semana passada, o Brasil é um só e sempre vai ser maior do que qualquer governo. Outra, aspas, a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. Quer dizer, não são recados claros ao governo, já não reflete um distanciamento do PMDB em relação ao Planalto? Essa mudança não significa com o PMDB fora. Essa mudança pode significar com o PMDB dentro. O que o PMDB quer mostrar para a sociedade com esse comercial? O PMDB, na verdade, qual é a mensagem que dá? Que o PMDB sabe que devem ser operadas mudanças. Eu falei aqui sobre a questão do processo político, que está absolutamente vencido e superado. Há dúvida que se tem mudança nisso? Absolutamente não. É certo que temos que mudar o processo político. Nós temos que conquistar de novo a confiança na representatividade. O sistema brasileiro é republicano, democrático, representativo. Ponto. Então, nós temos que
ganhar de novo o crédito na representatividade. O senhor acha Quando o PMDB diz aí que o povo quer mudança, o povo quer mudança. A dúvida que o povo quer mudança pelas ruas é óbvio. Então, o PMDB pensa que ele, pela sua história, pela sua tradição, pela sua radicação, ele está em praticamente dos 5 mil municípios do Brasil, ele pode ser, sim, o intérprete entre a vontade da sociedade e a estrutura do poder da mudança que tem que ser feita. Esse é o entendimento do PMDB. Ministro, uma última pergunta antes da gente ir para o Pinga Fogo. Há setores importantes da oposição, pessoas como o presidente Fernando Henrique Cardoso, mesmo Aécio Neves, que falam, às vezes, ali nos bastidores, que acham que a presidente Dilma pode não chegar a 2018. Há uma ala rebelde do PMDB que pensa assim também. O senhor vê isso? A presidente chega ao final do mandato? Pelo que eu conheço até hoje, não vejo nenhum risco de que isso possa acontecer. Ela, a meu juízo, Michel Temer e a presidente Dilma, chegam a 2018 e quero a Deus que a gente consiga ter para o Brasil, para os brasileiros, a partir de vencer este momento da crise política, comece a estimular a economia para nós conseguir dar a todos os brasileiros mais renda, mais alegria, mais felicidade para toda a nação. O objetivo do Estado é servir a nação. Os membros do governo são passageiros, circunstanciais, temporários. O permanente é o interesse nacional. Mas o senhor acha que o clamor pelo impeachment ficou para trás ou ainda pode ter coro no Congresso? Isso sempre que a oposição... A oposição faz oposição, vamos deixar claro isso, né? Sempre que a oposição ver que pode ter algum eco na rua e dentro do Congresso, ela vai trazer, porque isso é parte do processo da oposição. Mas não é só a oposição. Algumas pessoas do PMDB, o próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também, ou não? Não, o presidente Eduardo Cunha, ele tem com ele N pedidos de abertura do processo de impeachment e não iniciou nenhum, portanto, não vamos atribuir ao presidente Eduardo Cunha aquilo que ele não fez, não faz. E ele tem dito, eu Eduardo Cunha, eu estou na oposição por razões pessoais, mas eu, Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, mantenho o papel institucional. Mantenho o papel institucional de independência e harmonia. Portanto, eu não... O senhor não vê esse risco. Ministro, então vamos para um rápido pinga-fogo para a gente terminar e encerrar nossa entrevista. Getúlio Vargas. O pai das conquistas sociais dos brasileiros. Sarney. Um grande presidente, fez a transição. Eduardo Cunha. Um homem inteligente, arrojado e muito metódico na forma de trabalhar. Renan Calheiros. Político muito experiente, muito preparado e conseguiu a façanha de ser 3 vezes presidente do Congresso Nacional e do Senado da República. Michel Temer. Um idealista, um homem culturalmente muito preparado, político experimentado e eficaz, um homem que fadado ao sucesso na política. Rodrigo Janot. Um homem corajoso, inteligente, dedicado. Lava Jato. Um marco na história política do Brasil. Fernando Henrique Cardoso. Um homem competente, culturalmente muito aprimorado e tendo uma visão universal da vida em sociedade. Lula. Um gênio político nacional, um homem que galgou alturas que todas as pessoas que têm a mesma origem que ele nunca chegariam, portanto, trata-se de um fenômeno político. E Dilma? Dilma é uma mulher idealista, séria, na minha visão, competente. Ela busca, sem dúvida nenhuma, fazer o melhor para todos os brasileiros. Ministro, muito obrigada pela 1 hora de entrevista aqui no É Notícia. Foi um prazer recebê-lo. O prazer é meu e à disposição. Volte sempre. E o É Notícia fica por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no site do programa, no portal da Rede TV e nos acompanhar pelo Twitter. E não esqueça, agora o É Notícia é a partir de segunda-feira, fica na segunda-feira à noite. Portanto, até semana que vem eu espero você.